Porque quando você ora para Deus guardar o teu filho lá num baile funk, Deus vai guardar naquela noite. Ele vai voltar para casa e amanhã ele vai curtir um baile funk de novo. Agora, quando você ora, Senhor, faça conforme a tua vontade, as coisas mudam. O Senhor fala, eu vou trazer ele hoje e quebro ele hoje, para amanhã ele não voltar para o caminho errado. Esse tempo que você teve na presença, até quantos anos você ficou ainda nessa presença? Você estava realmente... você ia porque sua mãe e seu pai, sua mãe e sua avó te levava? Ou você já tinha tido experiência com ele, você já vivia ele em você, nesse período, assim? Tive uma experiência com Deus muito grande, aos meus 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. Aos meus 6 anos de idade, a igreja Assembleia de Deus, né, do Campo de Mesquita, ela, de Travessa Guaratã, começou na sala da minha avó. E depois começaram a construir um templo grande. E nessa construção, a minha mãe, minha avó, minhas tias sempre faziam ali o almoço, né, para poder gerar renda, para poder ajudar na construção da igreja. E eu brincando ali com os meus colegas, tinha uma bitoneira ligada num poste, né? E eles estavam batendo ali a laje da igreja e tinha um fio desencapado. Sangue de Jesus. E eu escorreguei, caí em cima daquele fio, tomei um choque tão grande que o fio, ele começou a entrar dentro do meu corpo. Eu tenho até hoje a marca na palma da minha mão, né? E ali um desespero, todo mundo falando, não, não tem mais jeito. Aí chegou um irmãozinho, pastor Luiz, se eu não me engano, Luiz Vieira, veio com 2 gravetinhos e a minha mãe desesperada, querendo pôr a mão em mim, não podia. E ali começou a me desenrolar, né? Desenrolar com aqueles gravetinhos, tava chovendo. Meu Então Deus. você imagina. Pior ainda. E ali eu tinha tudo pra morrer. Mas Papai do Céu já tinha um plano traçado, sabe? E ali foi uma das experiências que eu tive com... Mas ali você estava acordado, você conseguia ver, ou você desmaiou, quando você ficou sabendo disso depois? Eu conseguia ver, porque eu me batia o tempo todo, eu lembro até hoje essa cena, né? E ali eu começava a me bater, e eu lembro até hoje que quando conseguiram me desenrolar, uma irmã pediu pra minha mãe pegar uma pastinha de dente, porque conseguiu tirar o fio de dentro da palma da minha mão, que estava entrando, e passou uma pasta de dente. E ali, parece que engraçado, né? As pessoas até falam assim, o Everaldo começou a ficar mais agitado depois que tomou esse chá. Fez acorda pra vida. É verdade. Né? Mas foi uma experiência muito forte com Deus, porque ali todo mundo me dava como morto. Você imagina uma mãe, não, seu filho sendo, tomando aquela carga ali e poder fazer nada, sabe? E você acostumou... você acostumou a ver tua avó e tua mãe sempre em oração e sempre essas coisas acontecendo, né? Porque a Assembleia de Deus, meu irmão, né? E você é muita coisa que você via, mesmo sem entender, o bagulho ficava doido, não ficava, não? A família toda, cara, interessante que a família toda nascida e criada no berço evangélico, sabe? Todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo prega. E interessante para cada vez que nascia um membro da nossa família, o inimigo se levantava com mais força. Mas parece que o Everaldo, ele mirou no Everaldo, sabe? Não, o Everaldo, ele vai ser diferente, eu preciso parar esse projeto aí. Normalmente e aí começou, eu parei, uma vez minha mãe falou que eu muito novo, engateando, parei com a minha cabeça embaixo de uma roda de um ônibus, indo atrás da minha avó, porque a minha avó, por parte de mãe, morava em Queimados. Então, quando ela vinha nos visitar, né, aí eu queria sair atrás da minha avó. E nisso eu saí, minha mãe não viu, e o ônibus que passava na nossa rua, eu engateando, parou com a roda em cima da minha cabeça. Sangue de Jesus. Ou isso antes do fio. Isso, antes. Olha isso, menino. menino. O fio também, teve uma vez que eu brincando na escada, caiu uma ponta de picareta apontada pra cima, aí cortou só o lado assim do meu cílio, sabe? Mas... Sangue então, de Jesus. A investida era muito pesada. Era, mas também, meu filho, tu estava muito guardado também. Muito guardado. E aí você se manteve, você teve essa experiência com Deus, mas você tinha 6 anos, você ainda não entendia muito bem. Você sabia que era uma experiência com Deus
mais por causa da sua mãe, da sua avó. Sim. Após isso daí, você se manteve ainda no caminho até que idade? Eu me mantive no caminho até os 15 anos de idade. E nesse período você teve entrega, assim, ou não? Ou era aquela coisa de eu estou indo para a igreja, mas pelo que eu vivi, pela minha avó, ou tinha coisa sua com Deus já nesse período? Então, o nível de relacionamento com Deus, ele vai tomar umas medidas a qual você se entrega. Então, toda criança, quando ela nasce, nesse período ela começa a caminhar mais pelas influências dos pais, Aham. né? Só que comigo sempre foi algo diferente. Eu sempre sentia que eu não estava ali por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa da minha avó. Eu sentia que aquilo que Deus tinha comigo era diferente até mesmo dentre os meus irmãos. Então você já tinha isso dentro de você que você era separado, Tinha. né? Você já tinha dentro de você que você falou, cara, Tinha. comigo o bagulho vai ser doido, eu não tenho... É aquela história de falar assim, os escolhidos não escolhem, ou seja, Isso. querendo ou não querendo, eu vou ter que Escolha. estar. É verdade. Entendi. Então, tipo assim, a cada fase da minha vida, antes de eu chegar nessa etapa de me desviar do caminho do Senhor, eu vivi intensamente. Quando eu ia para a igreja, eu cantava, mas cantava com vigor, com amor e me entregava, sabe? Só que não tinha ainda aquela sensibilidade de sentir o Espírito Santo. Por que eu digo a sensibilidade? Porque nós jovens somos muito movidos a Emoção. a emoção. Vamos lá, vamos fazer, vamos... Mas só que não tinha aquela... Não, antes de eu fazer, eu vou orar. Antes de eu começar, eu vou entregar na É porque é vida muito do Senhor. imediatista, né? Então a gente quer pra ontem, pra hoje, e orar, Isso. às vezes demanda muito tempo, É né? verdade. Então é complicado. Mas, assim, foi se criando ciclos, assim, ciclos de amadurecimento, sabe? Quando eu cheguei nos 15 anos de idade, quando eu me desviei, e é interessante que eu me desviei e continuei caminhando num certo período, até eu chegar nos 18. Me conta aqui, aí com 15 anos você, como é que foi, porque assim, você não saiu da igreja de um dia para o outro, como é que foi esse processo para você se ver até chegar tô desviado? Então, a gente começa a assimilar algumas coisas de modo que você começa a reparar a forma que o evangelho está sendo levado. Não coloco a minha saída da igreja e não culpo pessoas, mas, assim, eu fui começando a entender da forma que estava acontecendo. Peraí, eu tô na igreja para agradar o meu pai, agradar minha mãe, agradar as pessoas a qual falam que eu canto bem, que eu toco bem, que eu ministro bem, mas parece que eu não tô agradando a quem deveria agradar. Falta mais um pouco aquilo que a gente está falando, a entrega. A gente quer aquilo para ontem, nesse período da juventude. Mas o relacionamento, de fato, com Deus é o que vai te manter de pé. E eu já não estava tendo esse relacionamento. Estava cantando, mas cantando. Cantando por quê? Para quê? Estava tocando por quê? Na verdade, você não estava se achando. Na verdade, você estava como se você tivesse sem a sua identidade. O que eu estou fazendo? Né? Na verdade, onde está o meu chamado? O que realmente eu tenho que fazer? Não era isso? Isso aí. E eu costumo dizer que dessa transição dos 15 até os 18, acontece o quê? O que acontece? Eu sempre friso isso e falo. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E ao derredor está Satanás. Só que os anjos do Senhor não cedem brecha para Satanás entrar. Quem cede essa brecha somos nós mesmos. Então, aonde começou a surgir essas brechas? Convites, amizades a qual eu poderia me afastar, que eu estava sabendo que não iria me levar a lugar nenhum, mas já estava me turmando. Já estava tendo algumas práticas de atos que meus pais, minha família nunca me induziram a ir por esse caminho. Então aí você começa. Então, se você não consegue se achar dentro do evangelho, você começa a se encontrar nas práticas do pecado. Então, quando eu começo a me achar nas práticas do pecado, eu começo a dar liberdade e começo a abrir campos aonde os anjos do Senhor começam. Peraí, eu quero te guardar.
Mas é você que está querendo Isso ceder. aí. É por isso que eu sempre digo que, e levo isso para minha vida, teve situações a qual eu poderia ter vivido na minha juventude, na adolescência, que eu não vivi por causa do atos das minhas escolhas. Entende? Então, quando eu parei, ela disse, peraí, já que eu não tô um pé lá e um pé cá, vou ficar com os 2 pés do lado de fora. Aí as coisas começam a acontecer. Mas não te incomodava o Espírito Santo, tipo assim, é porque no início dá aquela, né, tipo assim, olha, o que você sentia quando você era novo, não veio à tona nesse momento quando você, porque assim, a gente vai, sabe que tem alguma coisa errada, Sim, sabe, tá, sim. até realmente o Espírito Santo falar, ó, é contigo, né, você começa já a não perceber o aviso dele. Você se sentiu incomodado ou foi uma coisa que você já, tipo assim, você já lavou a sua mente, o diabo foi tão sujo que lavou a tua mente e você falou, não, eu quero viver isso e é isso. Então, é aquilo. Se você não consegue ter um relacionamento com Cristo, o pecado, ele te abraça. E quando o pecado, eu estava abraçado com esse pecado, eu já não conseguia ter esse sentimento de entender que, peraí, cara, eu sei que eu sou diferente. Eu sei que o caminho que o Eterno tem para mim é diferente. E você não consegue ter mais esse sentimento de entender que, peraí, o que eu faço, as práticas, o caminho que eu estou tomando, não é o meu destino. E por que eu não consigo entender isso? Porque a cada dia que passa você vai se distanciando de Deus. Você vai matando esse nível de relacionamento que tinha com ele, por mais que não fosse um relacionamento que eu não entendia muito quando novo, mas você sabe, peraí, Deus está ali, ele existe. É quem me deu um livramento de um choque que eu tomei, de uma roda de um ônibus que parou na minha cabeça, de uma queda, de quando eu nasci, que a minha mãe falou que o anjo do Senhor se apresentava na direita da cama e da outra, na esquerda, se apresentava um olho me observando. Então o inimigo ele tem sede na minha vida desde do ventre. Então, só que eu não conseguia parar e analisar, peraí, tô tomando um rumo diferente. E aí, quando você não tem mais essa conexão com o Senhor, acabou, você não pensa no que faz, você não pensa nos seus atos, você não pensa do jeito que você está ferindo as pessoas que te amam. E aí entra a questão da mãe, porque a minha mãe orava e orava para que Deus viesse mudar. Só que a oração era para que Deus viesse mudar, mas para que Deus não viesse fazer a vontade dele. É onde se dá mais alimento para você praticar mais o ato do pecado do que se arrepender. Porque quando você ora para Deus guardar o teu filho lá num baile funk, Deus vai guardar naquela noite. Ele vai voltar para casa e amanhã ele vai curtir um baile funk de novo. Agora, quando você ora, Senhor, faça conforme a tua vontade, as coisas mudam. O Senhor fala, eu vou trazer ele hoje e quebro ele hoje, para amanhã ele não voltar para o caminho errado.